estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. Vamos abrir em Gênesis 16, que nós vamos ler do 1 ao 6, depois vou pular já para o 16, só para confirmar aquilo que vou falar. E depois vamos para o 17. Então, Gênesis 16, do 1 ao 6. Eu entendo assim o que aconteceu. Vou fazer a vontade de Deus do meu jeito. É o que aconteceu aqui. Se você pensa assim, isto pode ser muito desastroso. Eu vou fazer a vontade de Deus do meu jeito. Não tem como. Estou fazendo a vontade de Deus, mas do meu jeito. Nunca termina bem esse tipo de pensamento. Mas pessoas que se apresentam como solucionadoras de problemas tendem a ter influência. Mas esta influência nem sempre é positiva. Nem sempre será boa. E nós vamos entender aqui. Gênesis 16, do 1 ao 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. 10 anos. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços. E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. No 16, Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. O 17 eu vou ler daqui a pouco, que assim eu falo um pouco aqui e a gente monta o raciocínio por parte. É o que eu acabei de dizer, vou fazer a vontade de Deus do meu jeito. A Sara, ela não estava interessada num descendente. Mas isso aqui é fruto de uma coisa chamada impaciência. Aquela ansiedade
aquela impaciência. Faz isso aqui com as pessoas. 10 anos, mais ou menos, aqui, 10 anos em Canaã. Então, certamente, de quando Deus havia prometido, 10 anos, para 11 anos, por aí. Que está com 75, aqui 86, 10 anos, numa espera. Deus não resolveu. Então, ela mesmo disse, ele me impediu. A própria colocação dela mostra aquele sentimento de que ou Deus está lento para trabalhar, Deus está parado, Deus não está dando a devida atenção. Deus não quis fazer, mais ou menos assim. Algumas pessoas, elas tratam exatamente assim. Deus não quis fazer e não quis fazer por quê? Porque ele tem um propósito? Não, ela não pensa. Ele não está fazendo porque não quer fazer, porque se ele quiser já tinha feito, etc. E é verdade, ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele tem um propósito e ele trabalha com propósito. Então, cansei de esperar muito tempo, Deus me impediu, então, espera aí, Abraão, eu vou resolver esse problema aí. Está aqui a minha serva, eu vou formar família por intermédio dela. Olha, eu gostaria muito que você abrisse isso, expande isso. Ó a ideia, o que o capeta faz com as pessoas. Como ela não estava, a ideia, como é que ela vai adotar o filho da serva, se a serva está ali, ia deitar com o marido. Isso estava claro, provado, já, fadado a dar errado. Há coisas que não precisa de muita inteligência para que você perceba que vai fracassar, que não vai dar certo. Porque às vezes as pessoas, elas tentam resolver um problema pegando mais problemas. Aí alguém pode levantar o dedinho e dizer: bispo, mas a gente não tem que agir. Você tem que agir. Passivo é que você não pode ser. Você tem que ser uma pessoa ativa, uma pessoa de atitude, mas atitude certa. Porque se você se deixar levar pela impaciência, a impaciência leva à precipitação e atitudes erradas, escolhas erradas, com prejuízos extremamente danosos e por aí vai. Então, Deus me impediu de ter filhos, vou formar família pela minha serva. Isso é impossível dar certo. Ela falou para Abraão. Bom, aparentemente aquilo pareceu para ele uma solução de um problema. Onde você tem que prestar atenção com a influência. Pessoas que aparecem como solucionadores de problemas podem ter muita influência, porque as pessoas, às vezes, elas querem ficar livres de problemas. E não importa como. Eu não quero nem saber o que você vai fazer. Já que você disse que pode resolver, vai lá e resolve. Bom, mas peraí. Ele tinha ouvido a Deus. Ele ouviu a Deus. Deus falou o que ia fazer. E ele foi lá e aceitou a influência da Sara, que nesse momento não foi nem um pouco boa. Não era uma ideia inteligente, e ele tinha capacidade para ver isso.
Mas às vezes as pessoas, o diabo consegue cegar o entendimento de uma pessoa de tal maneira, que ela quando tem um problema, ela quer só resolver aquele problema. Só que ela não vê que às vezes aquela forma que ela está escolhendo para resolver aquele problema vai agravar e aumentar os problemas. Aí é aquele que teve a ideia, é aquele que aceita a ideia. Você tem que ter muito cuidado. Você pode estar tendo a ideia e você pode ser aquele que está sendo influenciado pela ideia. E uma ideia que fatalmente vai fracassar. E todo mundo vai sofrer. Todo mundo. O Abraão sofreu, a Sara sofreu, a Agar sofreu, todo mundo sofreu. É aquele tipo de decisão que não faz bem para ninguém. Para ninguém, ninguém sai ganhando. Porque é precipitação, está fora da vontade de Deus. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que ela tem uma dívida, ela quer pagar aquela dívida fazendo mais dívidas. Ela já tem uma dívida, ela vai lá e pega, faz mais uma dívida para quitar aquela dívida, ela nunca sai do problema. Daqui a pouco é um problema em cima de problema. E assim a gente vai vendo em todas as áreas. É uma pessoa que ela vai lá para resolver uma situação, ela pega várias outras para a vida dela. Isso aqui, parece que eu sempre estou tocando nisso, não é por acaso. Hoje, por exemplo, quando estava buscando de Deus uma direção, desde ontem eu tinha uma ideia e acreditei que aquela ideia ia fluir. Quando eu peguei a Bíblia hoje, Deus me levou para uma direção que nem passava na minha cabeça, que é essa. Eu falei, eu tinha uma ideia, agora tem outra, Deus tem outra totalmente diferente. E para mim a ideia que eu tinha ia fluir maravilhosamente. A palavra, estava feliz com ela. Que maravilha. Vou adorar pregar esta palavra. Não que não esteja gostando dessa, mas eu digo que Deus nos surpreende e nós temos que estar continuamente atentos ao que Ele está fazendo, falando e para onde está nos dirigindo. E às vezes dá um tempo. Deus não resolveu assim. Então, peraí, deixa eu resolver. Quantas vezes eu vejo pessoas se envolverem em relacionamentos errados, porque elas estão tentando resolver aquele problema. Bom, eu estou em pecado, porque estou numa vida ilícita, então vou resolver isso aqui, que eu já caso de uma vez e resolvo isso aqui. Ela nem busca saber se Deus está naquilo, ela só quer resolver um problema para que ela possa ter uma vida íntima sem pecado. E de repente, daqui a pouco, o que ela menos tem vontade é de ter vida íntima, porque ela tem tantos problemas para resolver. Porque ela só avisava ter uma vida íntima dentro da vontade de Deus. E não buscou saber se aquela pessoa para conviver, diariamente, 24 horas, era o que Deus tinha para ela. E que seria mais fácil, talvez, deixa eu cortar isso aqui e parar e seguir minha vida e esperar em Deus. Não, deixa eu resolver isso aqui, depressa. Resolvi isso. Bom, você resolveu um problema, mas catou um monte. É o que muitas vezes, na impaciência, ele só vê um problema, ela não vê, a pessoa não vê a quantidade de coisas que às vezes ela soluciona aparentemente. Bom, agora Abraão tem um filho, mas que não era da Sara, que a mulher que era mãe estava arrogante diante da Sara, e que a Sara, já quando a mulher ficou grávida, odiou a ideia. A barriga da Agar nem estava certamente aparecendo. E a Sara já estava detestando tudo aquilo. Porque a Bíblia diz que quando a Agar ficou sabendo que estava grávida, ela começou a perturbar a vida da Sara. E a Sara se sentiu
Então, baixa autoestima, incomodada, enciumada, e jogou tudo sobre quem? Sobre o Abraão. Então, agora o Abraão tem 2 mulheres em casa, um grande problema, uma grávida que não é a mulher dele, mas que espera um filho dele, uma mulher revoltada porque é estéril e ainda tem a sua serva grávida do seu marido. Que confusão, meu Deus! Que bagunça! Que bagunça que virou! E agora Sara briga com o Abraão e vira um conflito dentro de casa. Imagina a situação, se coloca na situação. Você não está vendo o que ela está fazendo comigo? Que Deus seja o meu juiz e o seu, porque você não está dando conta, não tá vendo a humilhação que eu estou passando. Ele falou, epa, a serva é tua, faz o que você quiser. Alguns podem olhar nesse momento como fraqueza do Abraão. Fraqueza foi quando ele aceitou a influência da Sara. Aqui ele foi inteligente, porque imagina se ele defende a Agar num momento desse para Sara. Não quero nem pensar. O que teria acontecido? Sábio. Vai um homem defender outra mulher. Às vezes nem a mãe ele está podendo defender, tem dias de TPM. A mulher dele. Só tua mãe que tem razão. Então, é verdade. Todos nós sabemos como é. Então a Sara já está fora da idade de ter filhos. Esperando 10 anos uma promessa, e quanto mais passava, mais velha ela estava, mais sem condições nenhuma, biologicamente, de gerar filhos. Agora tem a serva, mais nova que ela, grávida, com útero super fértil, e por aí vai. Então, quer dizer, agora que ela realmente tinha um problema, se ela achava que ela tinha um problema antes, agora que ela tem um problema. Agora que ela tinha um problema. E grande. E Abraão tinha um problema, todo mundo tinha um problema. O problema agora existia de fato. Por quê? Por causa da impaciência. Eu vou fazer a vontade de Deus, mas do meu jeito. Não é um filho, não é por um filho que eu vou formar família, que você vai ser grande. Não por esse filho. Não desta maneira. Você vai ser grande, Deus tem te feito promessas, mas não de uma forma fora da direção de Deus. Deus tem te prometido vitórias grandes, mas preste atenção. É nele. Mas como é que eu ajo isso? Dentro da vontade dele. Dentro daquilo que ele tem te dirigido. Não fora. Não fora. Porque todo meio, método, sistema que você criar ao seu modo, não vai terminar bem. Daqui a pouco você tem, não um problema, você tem muitos problemas. É o que aconteceu. Agar agora tinha um problema. Ela nunca gostou do Ismael. Ela nunca aceitou o Ismael. Nunca. Ele nunca foi bênção na vida dela. Ele era o filho do Abraão, mas que nem o Abraão teve um relacionamento com ele de paz. Ninguém teve paz. Então, cada um tem que prestar atenção como é que você está tentando resolver um problema. Talvez pegando mais um problema, ou não, ou vários. Talvez a pessoa só enxerga a solução de uma situação, e Deus está demorando, que eu já pedi, eu já orei, já jejuei, mas peraí, você orou e jejuou, espera. E vá agindo dentro do propósito. Você já orou, jejuou, então está tudo certo, está na mão de Deus. Se ele não agiu, é porque ele tem um propósito, e ele vai agir dentro do propósito. E se você agir fora do propósito, você vai pegar problemas. Deus tinha algo muito grande com Abraão e com Sara. Muito grande. Deus tinha algo muito grande. E eles passaram na frente
de uma forma muito estúpida. E é o que Deus está dizendo para você. Ele tem algo muito grande com você. Mas se você passar na frente de Deus, você terá consequências que não serão, talvez, nem um pouco mais fáceis, às vezes bem mais difíceis de serem organizadas e administradas. Porque antes eles tinham uma vida tranquila, esperando em Deus. Agora eles tinham brigas, conflitos. E é o que muita gente faz. Ele faz com que muitas tribulações, muitas aflições venham por atitude precipitada. Na impaciência, ó, a pessoa lá, já tomando uma atitude, colocando na vida dele, na casa dele, na vida profissional dele, uma coisa que não vai ser bênção. Então, na verdade, a Sara achava que ela precisava de um filho, ela precisava de um filho dado por Deus na hora certa, da maneira certa, dentro da direção de Deus. Deus tinha algo, às vezes a pessoa diz, eu quero muito isso. Eu preciso disso. Você precisa estar dentro da vontade de Deus. É disso que você precisa, porque se você estiver dentro da vontade de Deus, todas as demais coisas vão fluir muito bem. E Deus vai poder realizar uma obra grande na tua vida. Aí o que aconteceu? Aos 86 anos, ele teve o Ismael. 86, né? Já faziam o quê? 10 anos que eles estavam. No total de espera pelo Isaac foram 25. E olha aqui o que aconteceu. 17, 1 a 4. Quando Abraão estava com 99 anos, 99 anos, o Ismael nasceu com 86. Então Deus ficou sem falar com ele, 13 anos sem falar com ele. E quantos anos a Sara levou para ter o Ismael? 14 anos depois. Então você vê que ela mais que dobrou a espera pelo filho. Está entendendo isso ou não? Mais que dobrou a espera pelo filho. E Deus que falava com Abraão, ficou aí 13 anos sem falar com Abraão. Deus não falou mais com Abraão. E quando Deus voltou a falar com Abraão, olha o que Deus falou aqui, ó. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, ele apareceu e disse, eu sou o teu Deus poderoso. Vamos juntos? Ande segundo a minha vontade. E seja íntegro. Ficou anos a fio sem falar com ele, mas quando voltou a falar, a primeira coisa que disse para ele, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Passou anos sem falar com ele, mas quando voltou a falar, a primeira coisa que disse, antes de reafirmar a promessa, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, diga comigo, de minha parte. Praticamente o que me interessa aqui é esse aqui com o 9 depois, ó. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de nações e por aí vai, reafirma, ó, não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, quer dizer, a partir daquele momento, você vai ser chamado pai de multidões, que quer dizer Abraão, pai de multidões. E por aí vai. Agora olha aqui no 9. Diga comigo, de sua parte. Disse Abraão. Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Passou anos sem falar com ele. Quando voltou a falar, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Da minha parte, Abraão, o que cabe a mim, eu vou fazer. Está aqui, ó.
Eu mudo o seu nome e eu estou te prometendo fazer. Agora, da sua parte, porque tem a minha parte, mas essa é sua parte, mantenha a aliança. Não quebre a aliança. E quando uma pessoa desobedece a Deus, ela quebra a aliança. A Sara, que achava muito 10 anos de espera, teve que esperar mais que o dobro. Pelo filho. E mais, agora ela que tinha uma vida tranquila, agora tem uma serva que tem um filho do marido que ela não aceita, que ela não gosta e que é um problema dentro de casa. Então, ao invés de algumas pessoas esticarem a fé, esticam a espera. Ao invés deles terem esticado a fé, confiando e esperando em Deus, eles esticaram, foi a espera deles, pelo milagre, pela promessa, as conquistas, e assim por diante. Esticou foi a espera. Que é o que acontece com algumas pessoas. Ao invés delas esperarem por Deus, elas vão e se precipitam com atitudes. Depois não aguentam a pressão. E aí começam a jogar, como Sara jogou sobre Abraão, começa a jogar sobre os outros, começa a jogar até contra o próprio Deus. Ah, mas minha vida, e olha a minha situação, e porque isso e aquilo, mas elas não veem que quando Deus está dirigindo, não preste atenção. Ó, segue assim, faça assim, espera. Se não veio, vai vir. Gente, o que Deus faz na vida do justo é perfeito. Deus não faz essa coisa remontada aqui não, essa coisa bagunçada. Preste atenção numa coisa, as coisas de Deus não são bagunçadas. Não é uma coisa desequilibrada, desorganizada. Às vezes você está achando que, eu quero isso aqui, então aí você está tentando mexer de uma maneira totalmente desequilibrada e fora. Que visivelmente não precisa nem ter o Espírito de Deus para entender que aquilo está errado. Você não precisa ter nenhum conhecimento para qualquer pessoa ler essa história aqui e ver que está errada. A atitude de Sara estava errada, do Abraão estava errada. Coisa errada. Então, eu não sei, eu talvez não consiga ter tanta criatividade aqui agora para dar exemplos vários, mas você estica aí o negócio do seu entendimento e vai vendo. É um negócio que é para remontar um outro, para tampar o buraco. Você está cavando um buraco para tampar outro. Não é bênção. Cavou um buraco para tampar outro. Não é bênção, não. De jeito nenhum. Não é. Está pegando mais um problema para tentar sanar, achar que vai sanar, resolver um outro problema. Porque talvez você só está vendo esse, mas não está vendo a quantidade de coisas que estão vindo junto. E aí, bispa? E aí? Aguenta. Mas, bispa, parece que está insustentável. Não está, não. É que você está ansioso, está inquieto. Você está com medo de perder não sei o quê. Parece que se você não agir naquilo, você vai perder. Parece que você não pegar aquilo, não agir ao seu modo, as coisas não vão acontecer. Não. Não haja na carne. Deus vai te honrar. Mas de forma certa, justa. Deus tinha um filho por Sara. Bispo, o negócio era claro que era. Ela estava mais velha. Quando falamos mais velha mesmo. A condição biológica para se gerar um filho não havia. Então, às vezes, esgotam, sim, todas as possibilidades. Mas Deus tem uma saída. E ela é perfeita. Talvez você já bateu em tudo quanto é porta, tentando resolver o problema. E Deus está dizendo, por que
que você não confia que eu vou dar a solução nisso? E Deus tem uma saída. Mas Deus tem ensinado o seu povo a depender dEle. A fazer a vontade dEle. A esperar por Ele. Deus vai operar um milagre. O que o Abraão ia viver não era uma coisa natural com a Sara, bagunçada, desorganizada, sem propósito. Deus tinha uma coisa perfeita, um milagre. Quando se fala de milagre, é milagre. É uma mulher de 90 anos engravidar e dar à luz o filho e ainda dá de mamar, amamentar. Como isso pode ser? É um milagre. Deus está falando, haja dentro da vontade de Deus e viva um milagre. Deus está falando, eu vou fazer um milagre. Deus está lhe prometendo um milagre. E milagre é uma coisa impossível acontecendo. Uma coisa, uma mulher de 90 anos engravidar e dar à luz um filho e amamentar, é uma coisa impossível. Mas Deus fez acontecer, e você sabe que é verdade. Deus fez um milagre. E quando uma pessoa não espera pelo milagre, ela vai lá resolver ao modo dela, de forma carnal, métodos carnais. E o que acontece? Se ela tinha um problema, ela passa a ter 2, 3, 10. Isso eu já esperei. Pior foi eles que tiveram que esperar mais que o dobro. Ela teve que esperar mais que o dobro. Abraão não ouviu mais Deus falar com ele. E aí não era só esperar pelo milagre. Deus fazer um milagre. Ainda ter que conviver com um problema todo dia. Que ela foi lá e pegou com as mãos. Antes não tinha. Mas a ansiedade, a precipitação, a impaciência. Essa mania que as pessoas têm de achar que Deus está lá cochilando. Numa preguiça danada, você fala com ele, ele diz, não, depois eu falo, agora não. Não, deixa eu sossegado, já me encheu muita paciência, depois eu vejo seu problema. Deus não faz isso, Deus está atento. A Bíblia diz que nem cochilar ele cochila. Nem cochilar ele cochila. Então o que você tem que ter na tua cabeça, se alguma coisa não aconteceu, Deus está trabalhando, e se Ele está esperando que você chegue num ponto que você não chegou, chega porque Ele vai fazer. E eu vou repetir, o que Deus prometeu a Abraão foi um milagre, o que Deus tem prometido a você é um milagre. Não é essas coisas bagunçadas, desorganizadas, remontadas por aí, não. Feitas à base humana. Que você fica na força do braço, na força do braço, na força do braço. Tentando fazer um negócio que Deus está dizendo, não é por esse caminho funcionar. Mas o sujeito, eu aqui sei, eu vou fazer porque assim eu já termino com isso. Termina nada, começa às vezes, é um problema muito maior. Então, Sara teve que esperar mais. Abraão não ouviu a voz de Deus, mas quando ouviu já foi de cara. Abraão, anda segundo a minha vontade, viu? E seja íntegro. A minha parte, eu vou fazer. Mas da sua parte, não quebre aliança, nem você, nem seus descendentes. Então Deus está te garantindo. A minha parte eu vou fazer. Deus está ali prometendo, garantindo. Você já te fez promessas antes. Ele está reafirmando, eu vou fazer. Agora tem a sua parte. Você está fazendo ou vai começar a fazer? É por aí. A Sara tinha aquilo que eu posso chamar, diga comigo, fantasia do controle. Toda vez que uma pessoa age na carne, ela tem a fantasia de que ela tem o controle da situação. E daqui a pouco ela descobre que ela não tem controle de nada. Tudo que é feito na carne, inicialmente dá-se a impressão de que você tem o controle. É só fantasia, ilusão. Não tem. Ela perdeu o controle e a barriga da mulher nem estava aparecendo.
Ela já tinha perdido o controle dela mesma, porque ela já está descontrolada. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus está lhe prometendo, não é coisa grande, não é pequena, porque foi o que Ele prometeu a Abraão. Ele está garantindo a você, é um grande milagre. A parte dele está dizendo, eu vou fazer. E aí tem a sua. Por gentileza, coloque-se em pé e a mão no coração, por favor.